pastor Yosef, eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar profundamente em nome de Jesus. Pastor Yosef. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Desejo que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém. Os irmãos, por gentileza, podem esperar mais um pouquinho de pé. Estou brincando, pode ser. Por gentileza, o primeiro livro, capítulo 8. Gênesis 8, do 6 ao 11. Gênesis 8, do 6 ao 11. Pode tirar o fundo musical? Deixa assim. Obrigado, amigo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ao findar 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, qual, tendo saído, e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado de toda a superfície. Porém a pomba, não achando onde pousar os pés, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba para fora. E à tarde ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas já haviam secado da face da terra. Feche os seus olhos, vamos orar. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que saímos daqui diferentes. Por isso eu te peço, exorta, ensina e edifica. Fala conosco, abrimos o nosso coração e já te agradecemos para a glória do seu nome. Amém. Essas luzes atrapalham um pouco, viu? Eu já sou cego, ainda com essa luz na minha cara. Eu não estou enxergando, estou vendo um monte de bola branca. Será que é? Que é anjo? Não é não, é luz. Eu percebi, senhoras e senhores, que com o passar do tempo a gente vai ficando velho, vai ficando cheio de ranço. Conforme o tempo vai passando, a gente vai se tornando ajuntadores. Todos os seres humanos têm tendência de serem ajuntadores, tanto por fora quanto por dentro também. Falando de mim por fora, eu, alguns anos atrás, me tornei um apreciador da arte. A minha casa é composta de uma coleção de muitas coisas que eu garimpo por onde eu passo. E
como um bom ajuntador, eu sei onde estão todas as coisas ali. Um dia desses eu acordei e dei falta de um pequeno murano. Murano é um vaso, e esse vaso era um vaso raro, com 60 anos de idade. Murano italiano, pequeno, bem delicado. Eu senti falta do vaso, chamei todos os meus filhos, as pessoas que estavam em casa. Eu queria saber do vaso. Quase que eu cantei aquele hino que vocês gostam. Mas cadê o vaso? Aleluia! E mesmo oferecendo delação premiada, o vaso não apareceu. Fiquei um pouco sentido que a gente acaba sendo zeloso até com essas porcarias. Fiquei sentido alguns dias, de repente, minha esposa que está ali, Ana, eu estava na parte de cima da casa, ela gritou lá embaixo: achei! E eu fiquei meio assim, com a orelha em pé, e falei: achou? O quê? Ela disse: achei o vaso. Por um instante eu falei: milagre. Quando ela veio até mim, o vaso estava enrolado num pano. E ela me disse, querendo me animar: está intacto. No instante eu comecei a acreditar que era um milagre. Mas de repente, quando ela desenrolou o vaso, então ela percebeu que o pezinho de sustentação do vaso estava quebrado em aproximadamente 4 pedaços grandes. Quando eu vi o pezinho quebrado, eu dei aquela murchada e ela me disse: não, calma, isso aqui é fácil. Os cacos são grandes. E hoje em dia existe Super Bonder. Sabe o que nós vamos fazer? Não, amor. Nós vamos colar o pezinho. E o vaso vai ficar perfeito de novo. Isso me fez refletir bastante, senhoras e senhores, sobre aquilo que realmente nós somos. Porque eu virei para ela e disse: o vaso pode até ficar de pé, mas nunca mais ele será o mesmo. É Deus, aleluia. O vaso pode até ficar de pé, mas todo o valor que ele tinha foi perdido. Porque tem coisa na vida que, se quebrar, não presta mais. E mesmo quando Deus, por sua infinda sabedoria, controle, mesmo quando Deus permite algumas coisas na nossa vida quebrarem, manifesta em cada um de nós a ousadia de tentar colar coisas, juntar cacos, para tentar recompor algo que não tem mais jeito. É Deus, aleluia. Deus me pega aqui nessa noite para dizer a mim primeiro, a você segundo: para de remendar o que está quebrado. Aleluia, glória a Deus. E aprende o que eu vou lhe dizer. Acredite, é verdade. Deus não usa cola. Deus não gosta de remendo. Que a própria Bíblia me ensina isso. Na parábola do livro do profeta Jeremias, o vaso na mão do oleiro. Em um certo ponto, quando o vaso cai e quebra, Deus nos fala para o oleiro: vai lá, pega os cacos e cola de novo o vaso. Deus não faz isso. Ele simplesmente quebra os cacos em cacos menores ainda, para esgotar a possibilidade de alguém tentar colar. Tem alguém entendendo? Mas dos cacos pequenos, ele faz um outro vaso novo para a glória do nome dele.
Eu vim aqui contrariar algumas teorias. Eu vim aqui para lhe dizer a verdade. E a verdade é uma. Pode acreditar. Tem coisa na vida que não tem jeito. É Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz que não existe nada impossível para Deus. E eu lhe digo, verdade. Tudo que está fora do seu livre-arbítrio não é impossível para Deus. Mas se você hoje se decidir em atravessar a BR ali, por sua livre e espontânea vontade, pode acreditar que anjo nenhum vai pular na sua frente. E você vai morrer atropelado. É Deus, aleluia. Porque Deus vai respeitar a sua escolha. Se alguém sair daqui hoje e falar, vou pular do 18º andar do edifício, não fica nessa conversa de que dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos, não, viu? Porque se você pular, você vai se esborrachar no chão. Deus respeita escolhas. E o que você escolher, Ele não vai impedir. Isso quer dizer que tudo na nossa vida que não deu certo é porque não era para dar. É porque existem coisas na vida que não vão dar certo. Aleluia. Por que eu falo isso? Porque quando eu leio o capítulo 8º do livro do Gênesis, eu me esbarro, eu dou de frente. Eu sou confrontado por um Deus que, apesar de ser longânimo, apesar de ser misericordioso, com Deus, que apesar de ter muita esperança na recuperação da humanidade, ele chega à conclusão que a humanidade não tem jeito. Então, ele não vai remendar a humanidade, ele vai destruir a humanidade. Glória a Deus. Porque as coisas que não tem jeito, Deus destrói. Tem coisa que não tem jeito. E aí Deus precisa destruir. A humanidade já foi destruída por Deus, senhoras e senhores. Porque a humanidade quebrou. Quando a humanidade quebrou, Deus não falou, vou colar a humanidade. Não, Deus falou, eu vou matar, eu vou destruir a minha própria criação. E vou fazer uma nova através de um fiel. O que fez Deus destruir a humanidade? Redobre sua atenção. O que fez Deus destruir a humanidade foi porque a Bíblia diz que a iniquidade havia se multiplicado sobre a terra. Preste atenção. A Bíblia não diz que o pecado havia se multiplicado. A Bíblia não diz que a transgressão havia se multiplicado. A Bíblia é clara. A Bíblia diz que a iniquidade havia se multiplicado. Você sabe o que é isso? Para quem diz que não existe pecadinho nem pecadão, vai aí a resposta. Existe sim uma distinção clara da palavra de Deus em relação a tudo aquilo que afronta o Senhor. Quem quer que eu pare? Diga amém. Amém. Quem quer que eu continue? Diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria agora. Olha para mim. Existem três níveis de afronta contra Deus. O primeiro chama-se pecado. O segundo chama-se transgressão. E o terceiro chama-se abominação. Abominação e iniquidade é a mesma coisa. São três níveis de aborrecimento, destes quais dois existe remédio, antídoto. Um não tem remédio. Existe remédio para pecado? Sim, porque todo dia a gente peca. Se a gente peca todo dia, por que a gente não morre? Porque existe remédio para o pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De vez em quando a gente transgride. É um nível mais elevado de aborrecimento. Mas mesmo transgredindo, ainda existe remédio. O remédio para a transgressão está no livro do profeta Isaías, quando ele diz que Jesus carregou as nossas transgressões sobre ele mesmo. Todavia, a iniquidade, a blasfêmia, a abominação, que é o nível máximo, esse não tem jeito, esse não tem perdão.
Akiva, o que seria uma iniquidade? Uma iniquidade é alguém que é conhecedor da palavra de Deus e sai daqui da presença de Deus e vai consultar os espíritos ali do outro lado. Deus, aleluia. Glória Iniquidade é pessoa do mesmo sexo ter relação entre elas. Iniquidade é alguém que conhece a palavra de Deus e tem relação sexual com criança, com animal, com morto. Sabe o que é abominação? Filho amaldiçoar pai. Para essas coisas aleluia. é uma blasfêmia que Jesus chama de pecado contra o Espírito Santo. E ele mesmo, o próprio Jesus, diz que pode entregar os pontos, que para isso não tem jeito. A Bíblia diz que a iniquidade se multiplicou sobre a terra. Se multiplicou por quê? Ainda tem explicação, preste atenção. Porque a mesma palavra diz que os filhos dos homens se casaram com os filhos de Deus. O que isso quer dizer? Eu já vi alguém dizer que foram pessoas que se casaram com anjo. E aí cai-se a tese. Por quê? Porque anjo não se casa e nem se dá em casamento. Anjo não tem sexo. Então quem são os filhos dos homens e os filhos de Deus? Eu lhe digo, os filhos dos homens são os filhos que Adão e Eva tiveram depois da queda, em condição existencial caída. E quem são os filhos de Deus? São os filhos que Adão e Eva tiveram antes da queda, antes deles pecarem, em condição existencial eterna. Alguém aqui vai me dizer, mas Akiva, isso não está escrito na Bíblia? Não está escrito na Bíblia que eles tiveram filhos no Éden antes da queda? E eu vou lhe dizer, está escrito sim. Talvez é você que não sabe. Está escrito aonde? Eu lhe digo, na sentença que Deus deu para Eva. Quando Deus vai sentenciar Eva, Ele diz assim, a partir de hoje, eu multiplicarei as suas dores de parto. Aí a resposta. Por quê? Porque zero não se multiplica. Glória a Deus. Quando esses seres, Aguinaldo, caídos, profanos, se misturaram com seres puros, então a iniquidade se multiplicou. Imagine um copo de água, olhe para mim, imagine um copo de água límpido, está ali limpinho, puro. Se alguém pingar uma gotinha apenas de veneno, toda aquela água se estraga. Por quê? Porque o mal toma proporções gigantescas quando o profano permite quando o santo permite que o profano entre. Vou dizer de novo, quando o que é limpo permite que entre a imundícia, o mal toma proporções gigantescas. Deus, aleluia, Jesus. Glória Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Deus decide acabar com a humanidade. Por quê? Porque não tinha jeito. Porque tem coisa na vida que não tem jeito. Então Deus diz, não tem jeito, eu vou destruir tudo. E para Deus destruir tudo, Ele tem um plano. E aí, para destruir, Deus encontra uma pessoa fiel, que a Bíblia chama de Noé. Deus fala com Noé e diz o seguinte: Noé, eu vou fazer, e recebe quem acredita, eu vou fazer algo que eu ainda nunca vi. Mas não é porque você nunca viu o que eu vou fazer, que eu não tenho poder de fazer o que você nunca viu. Então eu vou intervir, eu vou resolver uma situação, através de uma forma que ninguém nunca viu. E Noé diz, é mesmo, Deus? Como será essa forma? Deus diz para Noé, eu vou fazer chover. Noé diz, chover? O que é chover, Deus? Porque a Bíblia diz que nunca havia chovido na terra. Veja o que é a diferença entre fé e coragem. Deus está falando para alguém que Ele vai fazer algo que esse alguém nunca viu.
Mas mesmo sem esse alguém, chamado Noé, nunca ter visto aquilo que Deus falou que vai fazer, ele acredita, ele não desacredita, ele sabe que Deus pode fazer chover, mesmo sem nunca ter chovido. Aleluia! Assim como Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus disse: eu vou fazer chover. O que é chover? Preste atenção. Você pode não saber o que é chover antes de chover, mas depois que chover você vai saber muito bem o que é chover. Não adianta você querer entender o que Deus vai fazer antes dele fazer. A gente só consegue entender o que Deus vai fazer depois que ele faz. Pois, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem gente aqui querendo entender, mapear o jeito e a mente de Deus, como é que ele vai fazer as coisas. Não, esquece isso. Descansa no Senhor e deixa Deus agir. Depois que ele agir, você vai entender tudo aquilo que ele disse que iria fazer. Então o soberano dizia: eu vou precisar de você, Noé, porque eu vi que você acredita em mim. Então eu quero que você faça um barco. Noé olha para Deus e diz: tá bom, mas primeiro me explica o que é um barco. Nunca ninguém tinha feito um barco. E aquilo que a Bíblia chama de arca, e aquilo que eu estou falando que é um barco, na verdade, em minha percepção, eu gostaria de chamar de trambolho. Que belezura deve ter sido o barco de Noé. Um trambolho. Por quê? Como podemos chamar de barco algo que não tem volante? Como podemos chamar de barco algo que não tem leme? Como podemos chamar de barco algo que não tem vela? Alguém por acaso entraria no barco que não tem piloto? Alguém por acaso entraria no barco? Vamos entrar no barco, mas nós estamos indo para onde? Não sei. Quando que esse barco vai parar? Também a gente não sabe. Aonde? Não sei. É claro, olhe para cá, que se nós não conhecêssemos o fim da história, e eu colocasse aqui de um lado o trambolho de Noé e do outro lado aqui o Titanic, sem que ninguém soubesse o que ia acontecer com os dois, e eu dissesse: irmão, escolha onde vocês vão entrar, todos nós aqui iríamos se acotovelar, se empurrar para entrar no Titanic. Eu duvido, eu vou falar, tá? Eu ia ser o primeiro a empurrar você para entrar no Titanic, no seu lugar. Porque eu não sou desse super-homem que prega, não. Todos nós ia correr para o Titanic. Ninguém ia entrar no barco, no trambolho seco, escuro, primitivo de Noé. Ninguém. Mas onde está a diferença entre o Titanic e a arca? A diferença está que a arca não afundou. A vida é feita de escolhas, e talvez esteja na sua frente o Titanic e uma arca, e você está olhando para esse trambolho que está de um lado, está dizendo: isso aí não vai dar em nada. Pois é ali o caminho da sua vitória. Isso aí não vai acontecer nada, isso aí não vai dar em nada, e é por ali que Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Você está me entendendo ou não? Deus está dizendo para alguém aqui: preste bem atenção nas escolhas. Preste bem atenção, porque o que você acha que é pode não ser, e o que você não dá nada pode ser aquilo que Deus tem. Alguém está me ouvindo ou não? Deus fala para Noé construir um barco. Para quê? Daqui a pouco eu prego. Deus fala para Noé construir um barco com um único propósito: salvar quem acredita na mensagem do juízo do dilúvio. Vou dizer de novo. Deus mandou Noé fazer um barco, e não foi para bicho. O barco era para pessoas. Porque Deus não tem negócio com bicho. O negócio de Deus é com gente. Vou dizer de novo: Jesus não morreu na cruz por cachorro. Jesus não morreu na cruz para salvar cavalo, nem passarinho, nem papagaio. Jesus morreu na cruz para salvar pessoas.
Eu não tenho nada contra bicho, você pode ter o que você quiser, até crocodilo, o problema é seu. O que eu sou contra é pessoas que querem tratar bicho como se fosse gente. Aí eu sou contra. Agora os irmãos pararam de dar glória, né? Vocês estão dando engasgadinho. O que eu sou contra é gente que quer dar para animal afeto. O que eu sou contra é gente que bota roupa de gente em bicho. Que bota animal para comer na mesa, para dormir na cama. Se você quer demonstrar afeto por alguém, não demonstra bicho não, adota uma criança que vai ser muito melhor para você e você vai ter galardão com ele. Deus não fez arca para bicho, Deus fez arca para gente. Olha para mim, quando Deus chamou Noé para fazer o barco, ele era um jovem de 600 anos. Não, é verdade. Naquela época quem tinha 600 anos era garotão. Os homens viviam até 1000 anos, depois o dilúvio que baixou para 120. E hoje, se a gente chegar nos 80, já estamos fazendo hora extra. Gostou, né, irmão? Deve estar com 70, né? Olha para cá. Deus chama Noé e eu conjecturo. Faz o barco do jeito que eu vou lhe falar. Convida as pessoas para conhecer. Com certeza aquele barco era uma mensagem. E as pessoas eram convidadas, porque passavam na porta e diziam: o que é isso aí? Noé dizia: entra para ver. As pessoas entravam e Noé dizia: isso aqui é um lugar para a gente viver. Nem que for por pouco ou por muito tempo. Eu não sei quanto tempo. Mas Deus me disse que isso aqui é um lugar para a gente viver. Vou dizer de novo, não sei se é por pouco ou por muito. Só os espirituais entendem o que eu falo. Por que a humanidade não quis, pastora Ana Paula? A humanidade não quis porque alguns chegaram e disseram: não, mas aqui dentro é muito apertado. Eu prefiro lá fora tem folga. Aqui dentro eu fico apertado e lá fora eu sou livre. Não, eu não vou conseguir viver aqui, porque aqui dentro eu vou ter que aprender a respeitar. Aqui dentro eu vou ter que aprender a compartilhar. Aqui dentro eu vou ter que aprender a conviver. Não, lá fora eu não tenho que dar conta para ninguém. Lá fora eu faço o que eu quero. Lá fora eu tenho meu espaço. Lá fora eu sou livre. Eu vou dizer algo para você. Eu vou dizer algo da parte de Deus para você. Ainda que estar aqui seja apertado, pode receber. É o lugar que Deus escolheu para você ser salvo. Ainda que aqui seja. Eu não estou falando de aperto só financeiro, não. Eu estou falando com pessoas aqui que estão levantando a mão glorificando, mas que tem algum tipo de aperto na vida, coração apertado, vida espiritual apertada. Tudo aquilo que aperta incomoda. Eu estou falando com pessoas que estão profundamente incomodadas, estão passando por uma fase de incômodo. Deus está lhe dizendo: é melhor na minha presença apertado do que folgado lá fora no mundo. Sabe por quê? Redobre sua atenção. Porque todo aperto com Deus um dia acaba, e toda liberdade lá fora também vai acabar, e vai acabar para sempre. Porque Deus inverte, põe em liberdade quem está apertado, aleluia, e põe em aperto quem é folgado. Ninguém quis a arca. Ia ser difícil até para a gente. A arca possui apenas duas características. Primeiro, Lucas, uma porta larga embaixo, para que todos tivessem oportunidade de entrar. Mas a segunda característica do grande barco, do trambolho de Noé, me deixa perplexo. A arca tinha uma porta larga embaixo, que todos sabem para que serve, mas ela tinha apenas uma janela pequena em cima.
Para que se constrói uma janela? Primeiro, uma janela serve para circular o ar. Mas para circular ar, precisa ter no mínimo duas. A arca só tinha uma, e era na parte mais alta do barco, no meio. Então, definitivamente, a janela que Deus mandou Noé fazer não era para circular o ar. Se não era para circular o ar, então para que serve uma janela? Primeiro, para circular ar. Segundo, para entrar luminosidade, luz. E eu digo que a janela que Deus mandou Noé fazer também não era para entrar luz. Primeiro, porque lá fora está muito escuro, não tem sol. E ainda que entre a claridade do dia, aquela pequena janela não tem condição de clarear o barco inteiro. Ela consegue clarear apenas o lugar onde ela está. Então eu cheguei à conclusão minha, pessoal, que dentro do barco era muito mais escuro do que lá fora. Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós fomos projetados para viver na luz. Tudo em nós funciona melhor na luz. Se apagar todas as luzes aqui, ninguém enxerga, porque os nossos olhos foram projetados para enxergar com claridade, porque nós somos filhos da luz. Nascemos para viver na luz. Olha para mim. Se não tem luz dentro do barco, então o que clareava o interior? E aí eu aciono o que a cultura judaica nos ensina, que quando Noé entrou dentro da arca, e agora é forte, Deus disse para ele: lá dentro será escuro, então acenda um fogo, como uma chama, como uma tocha, e mantenha esse fogo sempre na sua mão, aceso. Ou seja, o barco todo era escuro, mas aonde o homem de Deus estava, havia luz. E onde há luz, as trevas não podem resistir. Eu queria ouvir um aleluia daqueles que estão entendendo o que eu estou falando. A escuridão coloca medo em qualquer um, pode ser adulto ou criança. Por que coloca medo? Porque a escuridão nos impossibilita de prever o que acontece ao nosso redor. Eu vou dizer de novo: as trevas nos impossibilita de enxergar e de prever qualquer coisa ao nosso redor. Se tiver algo perigoso perto de nós, no escuro, a gente não sabe. Verdade, Deus, aleluia. Está entendendo a parábola que eu estou pregando? Glória a Deus, aleluia. Estar no escuro é não saber o que pode acontecer a qualquer momento. Aleluia. Mas quem tem o fogo que Deus vai dar aqui nessa noite, não é um fogo que você já tem, não é rodopiar, não é pular, não é dar rabo de arraia, não é dar estrelinha, não é nada disso, não é dar salto mortal, não. É um fogo que está faltando para nós. Não é um fogo que clareia por fora, mas é um fogo que ilumina por dentro, ilumina as áreas escuras do nosso próprio ser. Ou seja, eu estou falando que por não saber, não conhecer áreas dentro de nós mesmos, então nós temos medo de algumas coisas que nós mesmos pensamos, de que nós mesmos fazemos e de que nós mesmos queremos. Verdade, Deus, aleluia. O fogo na mão de Noé dava a ele a condição única de visitar os becos mais escuros daquele barco, aonde as víboras, aonde os animais peçonhentos, venenosos se escondiam. Estou dizendo que não adianta nada a gente ficar falando em línguas e está cheio de veneno por dentro. Aleluia, Deus, Não glória. adianta nada se vestir igual crente, andar com a Bíblia debaixo do braço. Glória a Deus. E as víboras e os escorpiões se multiplicando nos becos mais obscuros da nossa própria alma. Jesus, glória a Deus. Não adianta ser crente e ser ruim. Não adianta ser crente e ser maldoso, perverso. Deus, aleluia. Não adianta. Então,
Deus está nos dando, a mim primeiro, a você segundo, um fogo que vai tirar esse medo dos nossos próprios venenos e que vai clarear as partes mais escuras e obscuras. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele, do nosso próprio ser. Um fogo que nos falta. Noé entrou naquele barco, Deus cobriu o que falou, a água desceu dos céus e o barco começou a boiar nas águas. Imagina que ninguém sabe para onde o barco está indo. Imagina que aquele barco está sendo açoitado, balançando, tudo escuro dentro. O que tem dentro do barco? Preste atenção, dentro do barco existem animais. 3 reinos dominam o mundo. Olhando para mim: o reino vegetal, o reino mineral e o reino animal. Falando-se de reino animal, existe uma única distinção entre os animais. Uma parte dos animais são irracionais e a outra parte dos animais são racionais. Tirando o poder de intelecto, a racionalidade, bicho é tudo igual. Todo bicho, preste atenção, todo animal irracional age, mas age, Juliana, não por raciocínio, age por instinto. No entanto, todo bicho que não pensa para agir, age por instinto. Deu fome, ele come. Deu sede, ele bebe. Deu sono, ele dorme. Deu vontade de ir ao banheiro, ele vai. E deu vontade de cruzar, ele cruza. A nós, animais racionais, Deus deu o poder de dominar os nossos instintos. Por quê? Porque quem faz o que dá vontade, para Deus é bicho. Para quem tem o Espírito de Deus, ele pode ter sono. Mas ele diz: eu estou com sono, mas vou para a vigília orar. Ele consegue controlar o instinto. Olha. Quem nasce de novo pode ter fome, porque ele é animal. Mas ele tem fome e diz: eu estou com fome, mas vou jejuar. Ele controla o instinto. O crente que age por instinto, faz tudo aquilo que dá vontade, para Deus é bicho. Todo animal, seja racional ou irracional, possui condições existenciais idênticas. Preste atenção: todo animal dorme, todo animal bebe, todo animal come, todo animal defeca, todo animal urina, todo animal cruza. E quando a gente faz essas coisas, é para a gente lembrar que estamos encarcerados nessa matéria. Aleluia. Essa âncora pesada que nos mantém no fundo desse mundo. Quando a gente se libertar disso, meu Senhor, a gente não vai precisar mais comer para existir. Não vamos precisar mais dormir para existir. Não vamos precisar mais cruzar e nem beber para existir. Quando a gente se libertar disso, desse peso, dessa miséria existencial, então vamos voltar a ser como éramos desde o princípio. Aleluia. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Quando o barco é levantado pelas águas e começa a balançar no escuro, os animais começam a manifestar a sua miséria existencial. Todos começam a urinar, a defecar, a dormir. Todos. Eu acho interessante, desculpa aqui, eu peço licença a vocês pela minha sinceridade quando eu falo as coisas. Mas eu acho engraçado esse negócio de merda. Eu acho engraçado isso. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a merda dos outros incomoda a gente mais. Quando está lá do outro lado, a gente sente o cheiro e fica...
Mas é engraçado que a nossa não incomoda. Que a gente acaba de fazer, levanta, dá uma olhada e diz: uau, opa! Que mistério! Temos que dar até um glória. Peraí, o cheiro da dos outros incomoda. O nosso a gente está nem aí. Dá vontade até de fazer um céu. Ei, parece engraçado que fala, não é? Mas eu estou falando de pessoas que vêm para a igreja para ficar olhando a merda dos outros. Vem para a igreja e diz: eu não gosto dessa igreja porque aqui tem muito... não aguento esse cheiro. Aí vai para outra lá do outro lado, chega lá, tem cheiro também. Vai para outra, tem cheiro também. Enquanto tiver gente, tem cheiro. Então Deus está dizendo para mim e para você: vamos parar de olhar para o cheiro dos outros, porque a gente faz exatamente igual, e vamos deixar essa história para lá. Ainda que aqui tenha cheiro, é o lugar que Deus escolheu para você entrar no céu. Ainda é o melhor lugar de Deus para a nossa vida. 40 dias, o cheiro horrível, gente se empurrando, a educação já acabou. E o barco está aqui, ó. A zona joga lá em cima, embaixo, balança. A água vai entrando para dentro. E o barco balança. Para lá e para cá. Mesmo balançando bastante, mesmo entrando muita água, o barco não afundou. Vou dizer para quem saiu de casa em busca de uma palavra: Deus está lhe dizendo que esse barco não vai afundar. Ele está vendo que está balançando demais. Ele sabe que tem dia que você está lá em cima e tem dia que você está lá embaixo. Ele sabe que a inconstância é grande e que tem entrado muita água para dentro, inclusive nessa semana que passou. Essa semana que passou, alguém chegou em você e disse: não vai dar certo, o barco vai afundar. Mas o meu Senhor está me dizendo que a última palavra dele, que o barco não vai afundar, que foi Deus que te colocou nesse barco, e se foi Deus que te colocou nesse barco, Ele garante a sua vitória. O barco não vai afundar. Onde estão os irmãos que estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de uma prova de 40 dias. Para aqueles que já estão no barco, 40 dias. Mas tem gente que não está no barco, aqui. Mas que Deus vai colocar segunda-feira. Não sou vagabundo espiritual, nem andarilho não. 13 anos na tribuna. É de se considerar o que eu falo. Eu tenho responsabilidade no que falo. Nem vim fazer turismo aqui. Não coloquei minha vida em risco para vir aqui contar a história para você. Eu vim aqui para com precisão cumprir a minha vocação. Eu tenho que ser preciso. Fui treinado para ser preciso. E eu estou sendo preciso. Tem gente que vai entrar num barco segunda-feira agora. E você vai estranhar o barco que Deus vai te colocar. É para ficar em paz. 40 dias você vai ver como vai valer a pena. Em 40 dias. E tem gente que já está num barco aí, numa peleja danada. Já entrou mais água para dentro do que para fora. Está numa luta louca. Deus está lhe dizendo: então hoje eu estipulo um prazo para esses altos e baixos acabar, porque eu vou fazer você parar no topo. E quando eu fazer você parar, não vai mais balançar como está balançando. Só aqueles que entendem o que eu estou pregando é que podem glorificar o nome. 40 dias balançando. Quando deu 40 dias, Deus chamou Noé e disse: Noé, eu gosto de você por isso. Sabe por quê? Porque eu mando você fazer as coisas
e você não me pede explicação. Tem muita gente questionando Deus. Deus está falando, eu quero que você faça isso, e está perguntando, mas para quê? Mas por quê? Ei, você está incrédulo. Tem coisa que Deus não explica. E se você tem fé, você tem que obedecer mesmo sem entender. Deus chama Noé e diz, daqui a 40 dias você vai entender por que eu mandei você fazer aquela janela. 40 dias depois Deus chama Noé e diz, lembra da janela que eu mandei você fazer mesmo sem entender para que servia? Lembra? Eu vou te mostrar para que serve. Eu vou lhe dizer, Noé, que homem pode abrir porta, mas janela só eu, o Senhor, abro. Não existe nada na vida mais perigoso do que uma janela. Alguém foi pregar e alguém foi ouvir o pregador na janela, dormiu na mensagem, caiu e morreu. Janela é coisa perigosa. Lá no palácio de Davi tinha uma janela que ele nunca tinha aberto. No dia que ele abriu, ele viu Betseba. Janela é coisa que o homem não pode abrir. Só Deus pode abrir janela. Está escrito, e eu vos abrirei as janelas dos céus. Deus chama Noé e diz, eu vou abrir a janela e vou te mostrar para que serve. Porque toda vez que eu abro a janela, eu entro com a resposta. Só que ninguém pode vir para o triunfo, ninguém pode vir para a vitória de mão vazia. Faz o seguinte, Noé, tem toda espécie de bicho aí dentro, e a Bíblia não dá nome para nenhum, apenas para dois. Justamente aqueles que Deus chama o triunfo. Duas aves são chamadas, e Deus fala para Noé, em uma mão você pega uma ave negra, na outra você pega uma ave branca. A ave negra e a branca são tomadas pelos braços de Noé para chegar na janela. Ali. A ave branca é chamada na Bíblia de pomba. A ave negra é chamada na Bíblia de corvo. Olhando para cá. Todavia, a ave negra não era um corvo. Eu lhe explico. Por que na sua Bíblia está escrito corvo? Porque a sua Bíblia, no texto que você leu, do Antigo Testamento inteiro, foi escrito originalmente na língua hebraica. Depois foi traduzida para a língua grega. Depois foi traduzida para o latim. E depois foi traduzida para português. Quer entender? Diga amém. Na tradução do texto original hebraico para o grego, há um tropeço na tradução, porque a palavra corvo em hebraico muda para uma outra ave negra por causa de um ponto. Ou seja, corvo e urubu na Bíblia é quase a mesma coisa. Originalmente, na Torá Sagrada, está escrito que Deus mandou Noé trazer um urubu e não um corvo. Onde eu me baseio para apoiar o que eu estou dizendo? Mesmo no Antigo Testamento, do livro dos Reis, quando Deus fala para Elias ir para uma caverna. Você já leu isso? E a sua Bíblia diz que um urubu, ou melhor, um corvo, trazia para ele carne fresca e pão fresco. Primeiro, eu digo que não é corvo porque não existe corvo em Israel. Segundo, não é corvo porque corvo tem aversão, é contrário à carne. Corvo não come carne. Então, o mesmo tradutor que traduziu Gênesis 8 traduz a história de Elias e coloca a mesma palavra corvo, sendo que não é corvo. Ambos são urubu. Quem sustentava Elias na caverna era um urubu. Por quê? Porque o urubu roubava a carne fresca em algum lugar. Mas o urubu não come carne fresca. O urubu come carne podre, carniça. O que o urubu fazia, Henrique? O urubu roubava a carne fresca em algum lugar e saía voando e pensando, vou esconder numa caverna bem escondido. Quando apodrecer eu volto para comer. Eu só posso comer essa carne quando ela apodrecer. Aleluia. E quando o urubu botava a carne fresca na toca, lá estava o homem de Deus para usufruir daquilo que o urubu trazia para ele.
Eu vou dizer de novo, acho que os irmãos aí não entenderam bem meu português. Vou dizer de novo. Deus já tem um urubu preparado para trazer uma vitória para alguém aqui. O urubu vai trazer algo da parte de Deus para a sua caverna, onde você está agora. Deus fala para Noa: você vai trazer uma ave impura em uma mão e uma ave pura na outra. Veja, ambos estavam no mesmo lugar. E Deus não pode entregar uma grande vitória enquanto o urubu estiver junto com a pomba. É isso mesmo. Deus precisa limpar a arca primeiro, para depois fazer ela parar. O que Deus faz? Para me entregar a vitória, eu vou ter que expulsar o urubu. E a janela que eu mandei você fazer é para justamente eu arrancar os urubus que precisam ser arrancados. Deus, glória a Deus e uma alegria. Vou dizer de novo: tem alguns urubus que Deus já tirou, mas tem outros que insistem em permanecer. Vou dizer de novo: quem tirou, e você sabe do que Deus está falando, quem tirou foi Deus, porque era urubu carniceiro. Glória a Deus. Qual que é o alimento de Satanás? Não sabe, né? Eu lhe digo: pão embolorado. Está na Bíblia. O diabo se alimenta de pão embolorado. O que é o pão embolorado? Não sabe? Digo de novo: é algo que não presta mais. Embolorou e ficou imprestável porque passou o tempo. Então, pão embolorado é passado, carne fresca é passado. O que alimenta Satanás? O passado. É Jesus, aleluia. Glória a Deus. Então tem uns urubus na sua vida que Deus precisa arrancar, porque ele está se alimentando de carniça dentro de você. E Deus está dizendo: alguns já se foram, mas tem outros que sou eu que vou tirar, e serão tirados os próximos 40 dias. Ei, tem urubu malandro, dando tapinha nas suas costas, mas é urubu, você vai ver que é urubu. E Deus não fala no que fala. Aleluia. Deus disse: eu vou te mostrar porque o urubu é impuro. Não é porque ele é preto, não. Ele é impuro por causa das atitudes que ele tem. Quer ver? Ele não é fiel. Solta o urubu. Quando ele abre a janela, o urubu vai. Olha, um monte de cadáver boiando e diz: uau, coisa boa. Só tem um detalhe: o urubu não sabe nadar. O que ele faz? Olha a Bíblia. Ele dá uma volta e pensa: vou voltar para o lugar de onde eu vim. Já entendeu, irmão? Quem entende Bíblia vai ligando tudo que prega. Quem não entende Bíblia, infelizmente, vai ficar perdido. Olha o urubu na analogia: vou voltar para o lugar de onde eu vim. Se a porta estiver aberta, eu entro e trago 7 junto comigo. E o segundo estado vai ficar 7 vezes pior do que o primeiro. Já ouviu isso no Evangelho ou não ouviu? Então ouça o que eu vou lhe dizer. Hoje Deus vai limpar as crostas mais profundas. Nos próximos 40 dias tem uns urubus que Deus vai arrancar, que são difíceis de sair, mas Deus está lhe dizendo: eu vou arrancar esse urubu da sua vida. O único detalhe: 7 dias depois ele vai voltar de novo. E se você deixar entrar, já está te avisando o Senhor, vai ficar 7 vezes pior do que está agora. Então o Senhor está lhe dizendo: não é para deixar voltar de novo. De novo eu vou dizer, é forte. Tem coisa que Deus arranca da nossa vida que não é para a gente deixar voltar de novo. E vai vir com conversa mole, vai vir se derretendo, com papinho furado. Deus está dizendo de novo, letras garrafais em negrito: não é para deixar voltar de novo aquilo que eu tirar. O que eu tirar não é para voltar nunca mais.
senão vai ficar 7 vezes pior. O urubu volta para a arca. Oh, vai por mim, mas não entra. Deus chama Noé e diz: vou te mostrar a diferença. Cadê a pomba? Está aqui. Ela não é pura porque é branca, não. Ela é pura porque a pomba tem caráter. Quer ver? Solta ela. Quando soltou ela, não tem terra seca. Volta. Para onde que a pomba volta? 1, 2, 3, bem forte? Não, precisa ler a Bíblia. A Bíblia a pomba nem volta para a arca e nem volta para a janela. A pomba volta na mão de Noé. Aleluia. A diferença de quem é puro é que ela identifica a mão que ajuda, a mão que levanta, a mão que abençoa, a mão que guarda, a mão que cuida, aleluia. E o negócio da pomba não é com o barco não, mas é com a autoridade espiritual que está no barco. Vou dizer de novo, o barco só não afunda por causa de Noé. Se Noé não tivesse naquele barco, ele ia pique, cheio de bicho dentro. Os bichos e a parentela de Noé está vivendo da fé de Noé, está desfrutando da fé de Noé. E Deus não deixou Satanás estragar seus filhos, seus parentes. Deus não deixou tocar em algumas pessoas que você ama. Não é porque eles são bons, não. É por causa da sua fé e é por causa da aliança que Deus tem com você. Se não fosse você, ia pique, afundava com o bicho tudo. Amando de coralão. A pomba volta na mão. Deus fala: solta de novo. Vou dizer uma parábola aqui para quem entender, que tem gente que não vai entender, porque tem coisa que mesmo sendo de Deus não dá certo na primeira. Não é para desistir, é de Deus, para tentar de novo. Soltou de novo, a pomba vai. Agora ela encontra terra seca. A diferença: se o urubu encontrasse terra seca, nunca mais ele voltava nem para dizer obrigado. Porque o urubu é assim, ele chega aqui chorando: ó vida, Deus abençoe, ele nunca volta nem para agradecer. Pomba não. Quando a pomba encontrou a terra seca, um raminho de oliveira, ela pensou: poderia ficar aqui de boa, né? Eles que se lascam para lá, né? Mas ó, eu não posso desfrutar de uma bênção sozinho. Eu tenho que voltar e compartilhar com quem esteve comigo na prova. Eu tenho que voltar e compartilhar com quem esteve comigo na luta, na prova, no aperto. Vou dizer de novo: uma grande vitória. Não é palavra de efeito não. Uma grande providência da parte de Deus vai chegar para alguém aqui. Mas Deus está mandando eu lhe dizer: não se esqueça de onde eu te tirei. Não se esqueça quem esteve comigo, com você na sua prova, na sua luta, compartilhou migalha com você. Não se esqueça, porque quando eu te exaltar é para você ajudar quem te ajudou. E as mãos levantadas, tem gente que não está com disposição não. Um pequeno raminho de oliveira era a representação de uma grande vitória. Um pequeno sinal. É isso que Deus vai te dar. Não é em 40 dias. O sinal é em 7. 40 é para as águas baixar. Uma mão levantada ali. O sinal é em 7. Preste atenção. O sinal que Deus vai te dar é pequeno. Desatencioso não percebe. Mas quem está ligado, que Deus está se antecipando a você, se antecipando aos fatos, quem está ligado vai entender. O pequeno sinal vai vir para você. É para você não desprezar. Toma posse desse pequeno sinal, porque por trás desse pequeno sinal existe uma grande vitória de Deus. Noé ainda viveu depois 400 anos. 400. E nunca mais parou de chover na terra.
Com certeza, continuou caindo chuva, tempestade. Outras pessoas nasceram depois do dilúvio, que não conheceram o dilúvio, mas conheceram as tempestades. Alguém aqui já teve medo de tempestade? Levante a mão. Ninguém? Todo mundo? Eu já tive dirigindo, já teve ninguém. Na estrada, dentro de barracão, né? Tempestade é uma coisa assustadora, sim ou não? Então eu acho que quando começou a cair tempestade, todo mundo tinha medo de tempestade, menos Noé. Porque quem sobrevive ao dilúvio não tem medo de tempestade. Vou dizer de novo, tempestade é para frouxo, tempestade é para fraco. Onde estão os frouxos? Diga amém. O Senhor está lhe dizendo: para de ter medo dessa chuvinha perereca no churuco. Lembra do dilúvio que você sobreviveu. Se eu, o Senhor, fui Deus para te guardar no dilúvio que você passou, por que você está com medo dessa tempestade pequena e frágil? Não é para ter medo de nenhuma tempestade, porque esse dilúvio é uma aprovação com a permissão de Deus para transformar cada um de nós em seres humanos melhores. Curva a sua cabeça. Nenhum dilúvio dura para sempre. Cadê o tecladista? Tem um tecladista aqui? Cadê o tecladista aqui? Pode fechar seus olhos, deixa Deus trabalhar no seu vida. Estou vendo algumas pessoas sinceras chorando. Chorando porque estão entendendo. Não existe nada mais importante do que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus anima a nossa alma. O Senhor está lhe dizendo: está muito escuro. As lutas, provas, decepções da vida, as trapaças, desgaste, fez aquela chama apagar de novo, afumegar. Mas o Senhor te tirou. De onde te tirou? Está dizendo que você não pode deixar. Preserva esse fogo aceso. Você tem que conseguir. Satanás vai lutar para apagar esse fogo, essa chama, essa centelha. Se o seu inimigo apagar essa centelha, vai ficar tudo escuro de novo e o medo vai voltar. Não tem medo pior do que das coisas que estão dentro de nós. Esse é o pior medo. Medo dos nossos próprios venenos. São tantos. E Deus está lhe dizendo: eu vou te dar um fogo, vou acender essa chama. Cuida dela. O barco está balançando forte. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está feliz e outro dia está cheio de complexo, pedindo a morte. Resultado dos altos e baixos da vida.
Mas mesmo sem você saber para onde Deus está dirigindo as coisas, mesmo sem leme, sem vela, mesmo sem nenhum capitão dentro desse barco, isso não quer dizer que porque você não está vendo alguém dentro desse barco com você, isso não quer dizer que ele está sem direção. O barco pode não ter capitão, mas tem alguém que está dando a ele uma direção. Você vai parar em cima da montanha, no topo. As águas subiram, foi para levar você para o topo. Com águas rasas, o barco não pode atracar no Ararat. Melhor é o fim das coisas, senhoras e senhores, do que o princípio dela. Uma única frase será o bálsamo para a nossa vida nos próximos 40 dias. A frase que eu vou dizer e você não pode esquecer nunca. Deus lhe disse: o barco não vai afundar. Tem muita gente torcendo para esse barco afundar. Terça-feira passada, você foi tanta água que entrou para dentro que você disse: agora afunda. Encheu de água, mas não afundou. Aliás, ultimamente tem entrado muita água. Tanta água que você já desistiu de, com esse baldezinho seu, da sua oração, com esse baldezinho seu, de jogar essa água para fora. O barco não vai afundar. Foi para isso que eu vim aqui te dizer. Serra Negra. Homens de Deus que só dão de comer para os outros e nunca se alimentam. Deus está falando com você. Estou sentindo a presença dele. Nessa humildade do nosso coração. Vou deixar você adorar o Senhor agora. Fedendo mais. Deus está lhe dando um fogo aí.
E algumas, quando quebram, não adianta tentar colar. Você tentou colar algumas coisas, por isso que não deu certo. Deus está dizendo: eu vou terminar de quebrar em cacos pequenos, mas vou fazer tudo novo para a glória do meu nome nos cacos pequenos. Só aqueles que acreditam que pode abrir a boca e dar um grito de glória que exalta o nome daquele que reina, que está no nosso meio aqui nessa noite. Eu queria que você se manifestasse bem forte, aplaudindo ao Senhor nessa noite aqui nessa casa.